imagem ficou para a gente conversar um pouquinho. Lembrando lá, semana passada, a gente conversou sobre pertencimento no trabalho, a gente conversou sobre o quanto o trabalho, a dimensão que ele ocupa nas nossas vidas, a gente conversou sobre toda aquela questão. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a parte mais prática, né? Os conflitos que aparecem e como remediá-los. Então, eu vou pedir para vocês trazerem questões do dia a dia de vocês e eu trouxe também algumas sugestões, tá? Para a gente pensar também, né? Se a gente pensar, por exemplo, no trabalho, por que o trabalho ele é importante? Vocês já pararam? Tem um termo na psicologia positiva que a gente chama de flow de fluxo. Sabe quando você para fazer alguma coisa e você não vê a hora passar? E você fala assim, nossa, meu Deus, já foi meia hora, já foi 2 horas, já está escurecendo. Os estudos mostram que as pessoas, normalmente, elas entram em flow quando elas estão fazendo algo muito prazeroso ou algo que é desafiador, mas não a ponto de me frustrar, ou algo que além de desafiador a ponto de não me frustrar, algo que consegue me motivar. Vocês imaginam o que é esse algo que seja desafiador e não pode ser também muito fácil, porque se for muito fácil me desmotiva. Né? Quando fizeram estudos, imaginavam-se que as pessoas entrassem muito em flow quando elas estivessem com os amigos, ou conversando, ou fazendo coisas desse tipo. E a maior parte das pessoas não entram em flow nesses momentos. Vocês imaginam quando é que elas entram em flow? Esse estado de flow? Fazem ideia? Trabalhando, pera. A hora que elas estão trabalhando. Que elas estão numa atividade que elas acham prazerosa, um pouco motivadora, né, um pouco desafiadora, e que não seja tão fácil a ponto de me desmotivar. Então, o trabalho, ele não só é importante por conta de todas aquelas dimensões que a gente falou, mas também é um fator motivador, né, e um fator de proteção e prevenção psicológica. Né? Então, por isso que é importante a gente pensar nas questões de trabalho. Então, vamos lá pensar na parte dos conflitos que existem lá no nosso trabalho. Os conflitos no sentido de comunicação, né? No atendimento do nosso cliente interno e do nosso cliente externo. Então, manejo e resolução de conflitos. Eu coloquei, chegou no ápice essas duas. Coisas importantes da gente saber sobre resolução de conflitos. Tem um psicólogo chamado John Gottman, que ele estuda uma das áreas que mais tem conflitos. Vocês imaginam qual é? Casamento. Ele estuda faz mais de 40 anos casamentos. E o John Gottman, ele dá algumas sugestões, norteia algumas coisas, dizendo em que momentos não é muito interessante a gente entrar em conflitos. O que ele vai dizer? Que quando a gente arruma um conflito, ou tem um problema, ou arruma uma briga, que a discussão fica muito acalorada, que o batimento cardíaco se acelera, que a pressão arterial aumenta, se essa discussão ela parte para um rumo muito negativo, nos 3 primeiros minutos, sem ser resolutiva, é melhor interromper a discussão e não continuar. Para a discussão e continua ela num outro momento, quando você estiver mais calmo, porque ela não vai ser resolutiva. Outro dado que ele traz é que as pessoas, quando elas estão brigando, elas estão nesse momento, por que ele fala para parar a discussão? Porque não vai ser resolutiva. Porque as pessoas não têm capacidade de raciocinar a respeito do que elas estão falando e nem ouvir. Então, o que ele fazia? Ele aplicava um questionário, perguntando ao final, um casal tinha uma conversa e ele aplicava um questionário sobre o que foi abordado naquela conversa. Foi abordado isso, foi abordado aquilo, conversou sobre aquilo, e os casais pontuavam. Um outro casal que tinha tido uma discussão, o que foi abordado na discussão?
O casal que tinha discutido não se recordava nem de metade do que havia sido discutido. Então a discussão ela é muito pouco produtiva, porque a gente não consegue se recordar do que o outro fala. Eu não consigo absorver. Então ela não é produtiva a partir do momento que eu chego num nível em que eu estou mais exasperado. Não tenho porquê eu ficar naquela briga. Né? Não tem, biologicamente a gente não consegue. Então sempre ele traz essa observação. Passou os 3 primeiros minutos, a discussão ficou muito acalorada, interrompe, em outro momento conversa, não vai adiantar, não vai ser produtivo. Vocês já notaram que às vezes, tempos depois o marido ou a mulher fala assim, ah, mas naquela briga você falou isso e isso pra mim. Quando que eu falei? Tá ficando louca? Imagina, acho que eu ia falar isso, de onde você tirou isso? Mas porque não se lembra, porque não conseguiu absorver na hora da discussão. Então, com os colegas de trabalho, com o nosso público interno e externo, é a mesma coisa. A gente precisa tomar cuidado e aprender a interromper a discussão antes que ela fique muito pior, né? Então, é um dado aí importante sobre entrar em discussões ou não. E aí, eu trouxe uma frase que eu li em um livro. É um livro bem legal de vocês lerem. Ele chama Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. Ou algo parecido com isso, é isso mesmo? Fazer amigo e influenciar as pessoas. Isso, é ao contrário. Esse mesmo. Sabia que estava parecido. Ele fala assim, que o melhor meio de você vencer uma discussão é evitá-la. Por quê? Numa discussão os dois perdem. Gottman vai dizer lá também que além da gente ter o problema de não se recordar, a gente vai ter um problema, em especial os homens, de demorar mais para se recuperar após uma discussão. Então, para eu retornar ao meu nível basal de batimento cardíaco, de pressão arterial, eu demoro muito mais. Então, eu tenho uma perda biológica, né? Não é bacana. É melhor que eu não discuta, porque eu também estou perdendo, certo? Então, melhor é evitar. Então, parece muito passivo? Eu sei que parece, né? Mas, às vezes, a gente tem que ativar um modo. Eu falo, pra mim, isso cada um vai dar um nome, mas pra mim eu vou dar um nome, é o modo Tariane preguiçosa. Às vezes as meninas falavam assim pra mim, ai, mas como é que você consegue ser tão plena? Eu falei, gente, não é plena, às vezes eu só ativo o modo preguiça. A pessoa fala alguma coisa e eu acho tão absurdo, eu falo, que preguiça de discutir, de responder, quando o outro não está disposto a dar uma abertura para ouvir. Às vezes a gente tem que fazer essa leitura, se o outro está disposto a ouvir, se o outro está disposto a mudar de opinião ou não. Às vezes o outro não está disposto. E é mais fácil a gente se preservar e abrir aquele modo, preguiça, sabe? Melhor não. Canseira. Então eu falo que é o meu modo preguiça, né? Que eu aprendi com uma psicóloga muito esperta que me ensinou, né? sobre isso. Ela não falou dessa maneira, mas ela me ensinou a ler as pessoas dessa forma. E aí, para isso, a gente tem que ter, a gente falou lá no começo, de inteligência social, né? Que é aquela habilidade, né? Aquela competência social de eu lidar de diferentes formas, em diferentes contextos, né? Mesmo sendo a mesma pessoa. Mas aí eu tenho que ter agora uma outra habilidade, que é o autoconhecimento. Eu tenho que saber quando a minha emoção ela está um pouco além, quando ela está, né, quando eu estou um pouco mais nervosa, quando eu consigo ou não manejar aquilo, se eu acordei, que é aquela expressão, né, se eu acordei com o pé esquerdo ou não, eu tenho que saber quando eu preciso me preservar, né, então eu preciso saber fazer uma autoleitura, ter um autoconhecimento. Para isso a gente faz, né, uma autoobservação, né, de como é que a gente se comporta. A gente precisa
como a gente conversou na semana passada, parar, se auto-observar, observar os sinais do nosso corpo. Se eu estou nervosa, eu vou ter sudorese, eu vou ter às vezes tremor, né? Ou eu vou ter, meu batimento cardíaco vai ser mais acelerado. Então eu vou ter que observar os sinais que meu corpo me dá, para eu ter essa inteligência emocional de saber quando é que eu estou, né, apta a ter uma conversa que vai ser amigável, ou quando eu vou entrar numa discussão que vai ser infrutífera, que ela não vai adiantar. Então a gente tem que ter esse autoconhecimento. E aí eu trouxe um videozinho para a gente conversar um pouco sobre estilos de comunicação, sobre ser agressivo, passivo ou ser assertivo. Não tem problema se inicialmente vocês se identificarem, nossa, parece que eu sou passivo, parece que eu sou mais agressivo na minha forma de se comunicar. É inclusive ótimo que vocês se identifiquem, porque olha que bom que vocês estão aqui hoje para poder aprender a se comunicar de uma forma um pouquinho melhor, né? Então, não é um problema a gente identificar fraquezas nossas. O problema é a gente fingir que a gente não tem fraquezas, quando a gente tem um bocado delas, né? Ou a gente identificar e não fazer nada com isso. Então, eu vou passar o videozinho pra gente refletir um pouquinho, tá? Muitas pessoas são vistas como agressivas ou passivas dependendo da forma como falam, dos seus gestos e expressões que usam. Pessoas consideradas agressivas mantêm um olhar fixo enquanto falam alto, apresentam uma postura desafiadora e gestos intimidadores. O conteúdo das suas falas transmitem hostilidade e intimidação. Por meio dessa forma de se comportar, os agressivos quase sempre conseguem o que querem, mas já suas interações... O estilo de comunicação agressiva costuma gerar conflitos com os outros, prejudica as relações, favorece sentimentos de culpa, solidão e frustração. No outro extremo, existem também aqueles que abrem mão de qualquer coisa para manter bem as suas relações. Esse estilo de se comunicar é conhecido como um estilo passivo. Suas principais características são olhares baixos e vacilantes, falam baixo de forma trêmula e sorrisos falsos e envergonhados. O conteúdo de suas falas costuma demonstrar a sua insegurança. Os passivos mantêm as relações ainda que isso custe seus direitos e vontades. E apesar de acreditarem que estão cuidando de suas relações, acabam deixando que seus objetivos sejam decididos pelos outros. Têm muita dificuldade em conseguir aquilo que realmente querem e colocam suas expectativas e responsabilidade no desempenho dos demais. Essa forma de ser também acaba gerando conflitos com os outros. Tanto o estilo agressivo quanto o passivo em excesso geram prejuízos e sofrimento para as pessoas. A solução para esses problemas está no estilo de comunicação assertiva. Esse estilo de comunicação se fundamenta no equilíbrio entre a defesa dos seus próprios direitos e vontades e o cuidado para não violar os direitos e vontades do outro nas interações. Aquele que é assertivo se expressa, mas não ofende. Cuida das relações, mas também é honesto com os próprios sentimentos e opiniões. Pessoas assertivas mantêm um contato visual direto enquanto se comunicam, mas sem ser ameaçador. Fala em um volume que todos escutem, mantém uma postura tranquila e responde de forma direta às situações. O conteúdo de suas falas está repleto de opiniões em primeira pessoa, mas também de falas que demonstram uma abertura à colaboração. Enquanto mantém bem as suas relações, o assertivo protege seus direitos interpessoais e respeita o direito do outro. Mas isso não quer dizer que todo mundo sai flutuando de alegria depois de interagir com uma pessoa assertiva. A assertividade é demonstrada em situações que envolvem algum risco de desagradar, como falar sobre algo que não gostou, fazer uma crítica ou recebê-la, ou discordar de uma opinião. E essas pessoas sabem demonstrar que não gostaram de algo, mas sem ofender, pois agem sempre cautelosamente tanto com o que vão dizer, quanto com como vão dizer algo. 아니 있을까? 뭐 나오지? 이발을 잡아도 집 이나사모 거네시바에 남에 하이 남에도. Talvez você pense que as pessoas nascem com um desses estilos e é assim pro resto da vida. Aquele seu tio meio bravo, por exemplo, sempre foi bravo. Esse é o jeito dele. Na verdade, o que as pesquisas na psicologia indicam é que as pessoas podem sim mudar seus estilos de comunicação e que isso se aprende. Uma das formas de aprender é conviver com outras pessoas que são assertivas. Mas se esse não for o caso, também podemos aprender por meio do que chamamos de treinamento de habilidades sociais. Para muitas pessoas que nunca fizeram isso antes, não é fácil defender os seus direitos, falar de forma firme, mas não rude, apresentar bons argumentos e cuidar das relações quando estamos mergulhados em emoção. Que de pedala.
제발요. Comece sua fala expressando o entendimento da opinião do outro. Depois, exponha seu próprio pensamento e sentimento a respeito dessa situação. Nesse momento, tome cuidado para não ofender. Ofereça ao seu parceiro de interação uma alternativa de como gostaria que ele agisse e diga que consequência vocês teriam com isso. 이게 뭐나? 자, 두 번씩 뭐 봐야 어디 화발을 집어가. Parece complicado? Como tudo que se aprende, quanto mais prática, melhor. Então devemos ser assertivos sempre? Não, depende dos seus objetivos. Nas interações, não há apenas uma opção certa ou errada. Às vezes precisamos ser passivos diante de uma determinada situação. E por outro lado, um pouco de agressividade pode ajudar a estabelecer alguns limites. Quando você conhece as características e consequências dos três estilos, agressivo, passivo ou assertivo, pode decidir como quer atuar de acordo com o que é pedido na situação. Uma coisa é certa, quanto mais prática e entendimento você tiver em todos esses estilos, mais fácil será organizar seus sentimentos e pensamentos em função dos seus objetivos, tornando a sua forma de interagir mais espontânea e coerente com as necessidades da situação. Demonstre sua assertividade curtindo e compartilhando o vídeo com todo mundo. O que o vídeo ele fala? Né? Eu vou repetir alguns trechos, né? Por conta do áudio. Ele fala dos estilos de comunicação. Então, o estilo de comunicação agressivo, como que ele é? É um estilo mais altivo, né? Muitas vezes são pessoas que elas não solicitam, elas ordenam. Muitas vezes são pessoas que elas são agressivas na forma de falar. Muitas vezes são pessoas que gritam, né? E essas pessoas, elas têm um estilo de comunicação mais agressivo, mais imponente. O estilo de comunicação passivo, vocês já notaram aquela pessoa que parece ser uma pessoa mais tímida, que fica mais encolhida, que às vezes tem até para pedir licença, tem dificuldade e tá ali, tem, né, até para, né, até é difícil até para eu pedir alguma coisa para alguém, por favor, você poderia, né, tem todo cheio de dedos. Também não é completamente adequado eu ser completamente passivo. Porque geralmente essa pessoa, em determinada situação, ela vai achar alguém que tem um estilo de comunicação agressivo e ela pode ser massacrada, né? Ela pode ser destratada, ela pode sofrer, né? Então a gente tem que adotar um estilo de comunicação que é assertivo, que é um equilíbrio entre esses dois estilos de comunicação. É saber quando eu devo ser um pouco mais firme, né? Exatamente sem gritar, sem ser arrogante, né? E quando eu devo ser, né, um pouco mais brando, né? Em que situação eu devo ser um pouco mais brando. Então a gente vai aprender aí quando que a gente modela. É claro que não é adaptativo eu ser o tempo todo passivo. A gente fala muito sobre passividade, sobre não entrar em discussões, mas vão ter momentos que é importante a gente defender o nosso ponto de vista. Vão ter momentos que é importante a gente falar o que a gente pensa. A gente não pode ser passivo o tempo todo. A gente precisa também falar, mas tem formas da gente falar, tem formas da gente se colocar. A gente se colocar da maneira que for um pouco mais adequada. Né? Tem alguém que se identificou algum colega aí, em alguns estilos de comunicação, né? Dá pra gente ver claramente, né? Tal colega é mais passivo, tal colega é mais agressivo. E outra coisa também, a gente não vai ser assertivo o tempo todo, porque a gente está falando de seres humanos que têm emoções. E emoções vão levar, né, a que a gente tenha emoções, norteado por emoções. Às vezes a gente vai ser agressivo, às vezes a gente vai ser mais passivo, né? Não é o tempo todo que a gente vai ser completamente adequado. Gostaríamos, né? Mas não é o tempo todo que vamos ser adequados. Vez ou outra nós vamos também passar por esses, mas o ideal é que a gente tente ser, na maioria das vezes, adequados. E aí a gente pensa, então, como falar? Então vamos pensar na comunicação de forma não violenta. Já ouviram falar de comunicação não violenta?
Como que é, então, a comunicação não violenta? A comunicação não violenta, ela consiste, basicamente, em 4 elementos. Primeiro, eu observo o que aconteceu, sem fazer um julgamento. Por isso que eu preciso me despir da minha emoção, ter lá o autoconhecimento. Que eu observo o que está acontecendo, às vezes eu posso ficar enraivecido, né? E eu tenho que conseguir observar sem fazer um julgamento prévio. Eu só faço uma observação. E aí eu observo também o que eu estou sentindo, mas me distanciando disso que eu estou sentindo, sem ser dominado por esse sentimento. Eu vou dar um exemplo um pouquinho mais para frente e vai ficar mais claro de vocês entenderem. Então, primeiro eu observo também o meu sentimento, eu constato aquilo que eu estou sentindo, né, sem fazer uma avaliação daquilo. Opa, como assim? Foi todo mundo embora? É aqui. Não está voltando. Voltou. Sentimento. Necessidade. Eu comunico, né, a necessidade, né? Eu identifico, melhor dizendo, essa necessidade que eu tenho. Compreendo qual é a minha necessidade frente àquela observação, frente à constatação do meu sentimento. E aí eu solicito, né? Eu peço, né? Eu argumento, eu não ordeno, né? Eu solicito. Então eu observo, constato o que eu estou sentindo, trago essa necessidade e aí eu comunico, faço um pedido. Então, como que é isso? Como que isso funcionaria? Vamos ver lá. Olha, colega, quando você fala dessa forma comigo, aqui no departamento, eu me sinto muito irritado, me sinto diminuído perante os meus colegas. Aí é o sentimento. E eu preciso, minha necessidade, me sentir respeitado, saber que eu posso contar com os meus companheiros de equipe, para o meu desenvolvimento. E aí eu faço o pedido. Na próxima vez que você discordar de algo, me chama para conversar particularmente. Então eu faço a observação, trago o sentimento. Percebe por que eu tenho que estar calmo? Porque é um passo a passo. Né? Eu com raiva eu não consigo fazer isso. A gente teve uma situação uma vez, eu tive uma situação uma vez com um colega, e eu vou explanar aqui porque eu conversei com ele em particular, né? E tinha acontecido uma situação que eu tinha ficado muito chateada, né? E aí eu cheguei para ele, né, numa sala, só eu e ele. E aí eu falei assim, fulano, olha, aconteceu tal situação hoje, observação. Eu fiquei muito chateada com o que aconteceu, né? Eu queria saber de você se está acontecendo alguma coisa, se tem algo que eu possa melhorar, mas essa situação me deixou bastante chateada, né? Então o meu sentimento, né? Eu preciso da sua ajuda quando você estiver ali naquele setor, a minha necessidade. Então, por favor, na semana que vem, a hora que você estiver ali, você pode me ajudar com essa demanda? E aí trouxe para ele. Ele ficou assustadíssimo, porque nunca ninguém tinha sinalizado para ele o que acontecia ali naquele setor. Geralmente as pessoas se queixavam, né, do que estava acontecendo, mas ninguém chegava e conversava com ele, sinalizava. Nunca mais eu tive problema com ele. Nunca mais. Então, às vezes a gente tem um colega que ele faz alguma coisa que não é tão legal. E aí todo mundo sabe que não é legal, mas ninguém nunca chega e fala para ele. E como é que ele vai saber se ninguém dá feedback? Se ninguém fala, às vezes nem a própria chefia fala, né? Ou se não fala, só pune. Punição não ensina comportamento. Punição, ela só pune mesmo. Se você pegar uma criança e você bater na criança, ela está aprendendo o que não fazer, mas ela não está aprendendo o que ela deve fazer no lugar. Então a gente tem que ensinar qual é o comportamento que ela deve fazer.
Com um servidor é a mesma coisa. Se eu só punir o servidor, eu não vou ensiná-lo como ele deve se comportar, o que ele deve fazer se eu não orientá-lo. Eu preciso orientar, eu preciso falar. Não adianta eu chegar no cafezinho, lá na cozinha, e conversar escondidinho lá com o meu colega e falar lá do outro servidor. Não vai resolver a situação, eu preciso falar para ele. Então, ser assertivo é isso, né? E não é na frente de todo mundo, é sentar com ele e falar, né? Isso é ter assertividade, ter empatia por ele. Porque se fosse comigo e eu fizesse alguma coisa, por exemplo, aqui, que desagradasse, eu queria que vocês, ao final, chegassem de cantinho comigo e falassem, olha, tal coisa assim, 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 não foi legal, eu me senti chateada, não foi bacana, eu acho que você poderia abordar de uma maneira diferente, fazer assim, 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 e não sair da palestra, aquela palestrante, ela falou isso, isso e isso, e não foi legal o jeito que ela falou, um exemplo, né? Então, pode ser uma forma aí mais assertiva de comunicação. Como eu falei, a gente não vai ser assertivo o tempo todo, mas a gente vai viver tentando, né, ser um pouco mais assertivo. Vamos pensar em manejo de conflitos. Então, vamos começar lá com o cliente interno, né, os nossos colegas de trabalho, que somos nós. Então, o que a gente precisa? Voltou aqui? Não? É nessa tela mesmo? É nessa mesmo. Primeiro, a gente precisa aprender a ler o outro. O que é esse aprender a ler o outro? Como o outro funciona. A gente trabalha aqui com pessoas, algumas delas a gente trabalha há muitos anos. E a gente já as conhece, né? Conhece, às vezes, se a pessoa tá bem, se a carinha tá boa, como que ela tá, né? Se ela chegou bem ou não, se é um bom momento para conversar, se não é. A gente tem que ter esse time, né? Tem que ter essas observações, fazer essa leitura do outro para a gente conseguir conversar no momento que for melhor. Não vou pegar o outro atravessado, ou na hora que ele tá atarefado, ou na hora que for mais difícil, ou se ele está com alguma dificuldade em casa. Não, vou pegar ele na hora que está o melhor momento aí para conversar. Outra coisa que melhora muito as nossas relações é a gente fazer elogios, mas não aqueles elogios vazios, né? Porque aí a outra pessoa também não é boba, né? A pessoa também percebe. Mas reconhecer quando a outra pessoa faz alguma coisa legal e fazer um elogio com sinceridade. É importante a gente ser sincero quando a outra pessoa faz alguma coisa legal, fazer um elogio com sinceridade, né? Oh, que bacana que você fez, nunca tinha pensado nisso, que joia! Às vezes na prefeitura a gente fica tão no automático, né, no nosso trabalho, que a gente não para observar as coisas legais que os nossos colegas estão fazendo. E nossos colegas fazem um monte de coisas super bacanas. Então, fazer um elogio que seja sincero, né, principalmente sobre o trabalho que ele está executando. Demonstrar interesse. As pessoas gostam que a gente demonstre interesse sobre elas, que a gente as escuta. Né? Às vezes, esse demonstrar interesse não é só parar para ouvir, mas é o parar para ouvir. Vocês já conversaram? Eu tenho uma amiga, e quando eu estou conversando com ela, ela está assim. Eu tenho vontade de qualquer dia eu catar o celular dela e vou tirar pela sacada do prédio. Não, pode falar que eu estou te escutando. E tá lá. E aí eu paro e fico olhando para a cara dela. Ela não nota, tem dias, que eu parei de falar. Isso que ela tá me escutando, ela não nota nem que eu parei de falar, né? E hoje, gente, celular é um problema, porque as pessoas estão tão vidradas no celular que a gente tá ali com a pessoa e a gente não tá vivendo aquele momento com aquela pessoa. A gente tá vivendo com outras pessoas que não é aquela pessoa que está ali com a gente, né? Então a gente tem que começar a viver no momento presente. Quem está com a gente ali? Quem está à nossa frente? Com quem eu estou conversando? E aproveitar aquele momento que eu estou vivendo.
Porque senão eu vou tentando viver momentos com outras pessoas e eu vivo um monte de momentos pela metade. Não vivo nenhum momento de modo integral. Pode passar fazendo um favor. Outra coisa também. Ao dar um feedback negativo para um colega, diga como você se sentiu. É lá a comunicação não violenta, né? É muito mais fácil. Se eu chegar lá, vamos supor que a Mi fez alguma coisa lá que eu não gostei. Aí eu chego lá na Comprev e falo assim para a Michele: poxa vida, Michele, você fez tal coisa assim, assim, assim? De novo, você fez isso aqui, não sei o quê? E chama a atenção da Michele. Na frente de todo mundo, ou falo. Primeira coisa que parece que eu tô com o dedo apontado, né? Quando eu tô falando. E se eu chegar na Michele, chamar ela de canto e falar assim: ô Michele, a hora que você faz isso, me chateia bastante. Eu me sinto super chateada a hora que você faz isso. Qual que é a probabilidade da Michele empatizar com o que eu vou falar? Eu falando como da primeira vez ou como da segunda? 50%. Eu me sinto super chateada quando você faz isso. Porque quando você faz isso, atrapalha, né? Acontece isso no setor, né? Não estou dizendo que você atrapalha, né? Pelo amor de Deus. Acontece isso no setor, né? Não dá certo o andamento. Tem como? E aí faço pedido. Não tem como você mudar isso pra mim? Fazer uma gentileza? Tá bom. Gente, eu não entendo como é que a pessoa tem tanta dificuldade em fazer isso se eu vou levar o mesmo tempo. Eu não vou levar, às vezes, 1 minuto a mais para falar isso. É o mesmo tempo que eu vou chamar a atenção e conversar. Às vezes, os mesmos 5 minutos, é os mesmos 5 minutos. Eu só vou mudar a forma de falar, né? Só que aí eu vou chamar o outro para perto de mim, para ter empatia para o que eu estou sentindo, para o que eu estou passando, né? Então, quando eu for dar um feedback para um colega, sempre pensar, puxar ele para o que eu estou sentindo, mostrar para ele o que ele está provocando em mim. Olha, quando você faz isso, você atinge isso em mim, provoca isso em mim, porque é uma forma de eu suscitar empatia no outro, não apontar o dedo, né? E aí é uma forma do outro ser um pouco mais humano, né? Na hora de responder e não justificar o que ele... Porque às vezes o outro só vai justificar: ah, mas eu faço isso porque fulano faz aquilo, porque ciclano também faz, e não ficar agressivo, né? Você desarma a pessoa, né? Falando dessa forma. Pode passar fazendo. E aí, pensando em mais uma categoria de cliente interno, entre chefias e equipes, né? A gente sabe que na prefeitura a gente tem vários estilos de chefias e vários estilos de equipes. Então a gente tem que pensar aí em formas também de comunicação. Então, pensando aí na chefia, né, aqui com certeza devem ter chefias também, valorizar as conquistas profissionais. Às vezes, não são todas as chefias, é claro, mas às vezes a gente carrega culturalmente algumas coisas, alguns vícios, né, alguns vícios mesmo, né? Acho que é só a palavra vício já traz essa conotação negativa, né? De empresas mais arcaicas, de culturas mais enraizadas, do funcionário, né? O servidor fazer alguma coisa que é legal e ao invés de eu valorizar, ah, mas não fez mais que obrigação, a prefeitura te paga para isso. Não, a prefeitura me paga para isso, mas eu posso fazer com mais carinho, posso fazer com mais amor, eu posso fazer com mais dedicação, eu posso fazer diferente, eu posso fazer com mais afinco, eu posso fazer mais alegre, eu posso fazer mais motivado, eu posso fazer de modo que a equipe tenha mais harmonia, né? A questão da punição, que a gente falou, que a punição não ensina, né? Que eu dei o exemplo da criança. A gente tem... Isso é uma coisa que eu passei por diversos setores da prefeitura e contado por experiência própria, que eu já vi em diversos setores isso acontecer, inclusive comigo. A gente tem um documento administrativo na prefeitura que chama Orientação para o Trabalho. Não sei se vocês já viram esse documento. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por muitos setores que esse documento é utilizado como uma punição. Né? Ao invés de utilizarem esse documento
como o nome dele diz, como uma orientação, estou aqui te orientando e você está recebendo por escrito que isso é uma orientação para que o seu trabalho flua melhor, para que você execute da melhor maneira. Esse documento é utilizado como uma punição. Inclusive, né, eu passei por um setor uma vez que falaram que isso era uma advertência. E aí eu falei, não, isso não é uma advertência, porque só quem pode advertir o servidor é a corregedoria administrativa, né, depois de um processo, e expliquei. E aí a pessoa desconversou e falou assim, você trabalhou na administração, né, então você sabe como funciona. Eu falei, não é assim que funciona. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, as chefias têm que tomar um pouco de cuidado no sentido de realmente orientar. Punição, ela não ensina novos comportamentos, isso já está comprovado cientificamente. Então a gente precisa orientar exaustivamente, né? Se preciso, ir lá com o servidor, o líder é aquele que vai e faz junto, né? Se preciso, ele vai lá junto com a equipe, ele demonstra, ele faz da melhor forma possível. E isso é resolutivo quando a gente pensa em atender o cliente interno. A chefia também atende o cliente interno somos nós os servidores, certo? Então isso também tem a ver com atendimento de qualidade, não é só o atendimento da população, porque como que um atendente, ou como que eu, como que a Vera, como que a Michele, como que a Marília, como que a gente vai atender bem a população se nós não somos bem atendidos pelas nossas chefias? Se nós, como clientes internos, não somos bem atendidos, então a gente tem que ser também bem atendidos pelos nossos colegas de trabalho, atendermos bem os nossos colegas de trabalho e atendermos bem as nossas chefias. E aí, tendo um ambiente agradável, é natural que isso flua e venha a emergir para fora, né? Porque é muito difícil eu ficar com um sorriso de orelha a orelha e fazer um bom atendimento se o clima organizacional é ruim no meu ambiente. Como que eu vou trazer alegria, como que eu vou trazer algo positivo se eu estou em um clima super pesado lá no meu ambiente de trabalho? É muito difícil. Então a gente tem que aprender que os comportamentos, na comportamental, na psicologia comportamental, existe um termo que é generalização de comportamento. Então eu preciso primeiro ter esse comportamento numa escala menor para eu generalizar. Então, para eu generalizar para a população, eu preciso ter esse comportamento no meu ambiente de trabalho. Eu preciso trabalhar isso primeiro no micro, para isso ir para o macro, que é a população. Por isso, trabalhar esse cliente interno. Senão vocês vão falar, mas a palestra é sobre qualidade no atendimento e está falando aqui só de relacionamentos entre equipes, entre chefias, entre servidores, mas isso faz parte de atendimento de cliente interno, tá? Pode, vou repetir só porque a Marília está aqui na frente e ela fala mais baixinho. A Marília perguntou assim, como que a gente pode trabalhar no ambiente de trabalho? Ficou redundante, né? Como que a gente pode, no ambiente de trabalho, melhorar a questão da fofoca, que às vezes ela recebe, a Marília trabalha lá na seção de apoio ao servidor, no SESMIT, servidores insatisfeitos com o ambiente de trabalho por conta de fofoca, que às vezes pedem inclusive transferência, né? Minha sugestão, eu acredito que a gente pode primeiro fazer como eu fiz lá com aquele rapaz, que era um contexto que as pessoas acabavam falando lá nas costas, acabavam virando uma fofoca mas não chegavam para ele. Então a gente falar diretamente para a pessoa de modo assertivo, eu acho que é uma forma de eliminar a fofoca e fazer fofoca inversa, que foi o que eu fiz a semana passada, que eu fiz uma fofoca aqui de uma colega de trabalho, né? Não sei se vocês lembram, já chegou pra ela a fofoca, porque eu cheguei lá e ela falou, eu estou sabendo o que você falou de mim, eu quero saber o que você falou. Falei, vai assistir lá que você descobre o que eu falei. Então fazer a fofoca inversa e chegar na pessoa de modo assertivo, trabalhar isso, de chegar na pessoa de modo assertivo e falar, porque muitas vezes as pessoas não falam,
né, de modo assertivo, a pessoa não melhora o comportamento e vira fofoca de café de cozinha mesmo. Eu acho que seriam as duas formas de ir coibindo, porque aí a pessoa melhora o comportamento dela e você inibe o que é o motivo da fofoca. Então, quando a pessoa agora ou outra pratica uma fofoca, a primeira atitude dela seria se ela não gosta disso. Sugerir que converse com ele. Você já conversou com ele sobre isso? Eu acho que seria interessante você contar pra ele. Que nem quando aconteceu isso comigo, depois vieram falar, olha, mas eu conversei com ele sobre tal coisa e ele melhorou. Você tentou conversar com ele? Às vezes ajuda. Coibiu, foi uma forma de coibir. Eu acho que é uma forma de... Você não só poda a pessoa, você soluciona. Então é uma forma de solucionar. Ajudei, Marília. Outra coisa também importante, né? Quando for dar uma orientação, até aqui tudo bem, gente, tá indo muito rápido. Façam cara de sono se estiver tudo bem. Essa mesmo, tá ótimo. Quando a gente tiver com, né, a questão tiver que solicitar alguma coisa para um servidor, mesmo não sendo uma chefia, mas for solicitar alguma coisa, né, sendo um colega de trabalho, deixar de lado aquela questão do manda quem pode, né? A gente faz uma solicitação, né? A gente faz um pedido. E é importante a gente explicar o motivo do porquê a gente está pedindo aquilo. Vocês lembram que semana passada a gente explicou sobre o sentido no trabalho? O quanto é importante a gente enxergar sentido sobre as coisas que a gente faz? Então, se eu entendo o sentido das coisas que eu faço, né, é muito mais fácil de eu executar. Se eu vou fazer uma coisa que eu acho que não tem sentido para mim, eu não crio pertença, eu não crio pertencimento naquilo. Então, eu preciso criar sentido com aquela atividade. Então, a partir do momento que me fazem uma solicitação, eu preciso entender o porquê eu tenho que fazer aquela atividade. Não porque eu sou questionadora, ou porque... Não, mas porque eu tenho que entender qual é o meu sentido de pertencimento com aquela atividade. Então, é importante isso também, né? Estimule quando fizerem algo bacana, né? Acho que isso é o básico. E esse outro que eu coloquei, parece um pouco polêmico. Fazer o erro parecer fácil de ser corrigido. Mas vamos pensar na seguinte situação. Uma pessoa, um colega de trabalho, ou um colega seu de equipe, ou um subordinado, alguém cometeu um erro, e é um erro grave. Não tem o que ser feito. A cagada está feita, em outras palavras. O que você vai fazer? Você vai massacrar a pessoa até o fim? Você vai falar? Você vai gerar culpa? Você vai gerar um monte de sentimentos negativos? Você vai solucionar? Cacetando ali a pessoa, falando? Fulano, tá feito. O que você vai fazer? O que a gente pode fazer para corrigir? Não, mas isso aqui dá para corrigir, dá para fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu sempre falo assim, às vezes os pacientes trazem no consultório, falando, nossa, Tara, eu fiz uma cagada assim, 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 e eles trazem uma coisa que às vezes é uma cagada muito grande mesmo. Aí eu falo, olha, vamos pensar que... Vocês lembram daquele navio que ficou preso no canal? Suez, né? Isso. E ficou preso no canal e dava pra ver lá do espaço. Aí eu falava assim para os pacientes, mas seu erro dá pra ver lá do espaço, como aquele navio que ficou lá no canal? Dá pra ver lá do espaço? Não. Então acho que dá pra gente corrigir aqui, né? Vamos pensar junto o que dá pra gente fazer, vamos ajustar, vamos organizar. Acho que dá pra fazer alguma coisa. Então, tentar não catastrofizar, porque a pessoa que cometeu um erro, ela já está se sentindo culpada. Ela não precisa sentir-se ainda mais culpada. Ela precisa de alguém que dê uma solução, que senta com ela e pensa numa solução. Né? Ela sentir-se ainda mais culpada, não vai adiantar nada.
né, só vai gerar mais culpa, mais frustração, mais sofrimento, e naquele momento não é o que precisa, não é resolutivo. A gente tem que pensar em coisas que sejam resolutivas. Eu acho que sou uma pessoa mais prática, tá? Errou, vamos ver o que dá para fazer para arrumar, vamos arrumar isso. Pode passar para mim, fazendo favor? E aí, pensando na equipe com relação à chefia. A gente sabe que a chefia na prefeitura não é um trabalho super bem remunerado, certo? Então a gente precisa ter muita empatia com a chefia. Porque, vamos ser bem sinceros, nós não somos pessoas fáceis. E nós somos muito diferentes. E ter que lidar com muitas pessoas diferentes é um desafio muito grande. E aí você imagina o malabares que a chefia tem que fazer para lidar comigo, para lidar com a Vera, para lidar com a Michele, para lidar com todas essas pessoas tão diferentes, como deve ser difícil, e estando na prefeitura, com uma carga de trabalho que é alta, que a nossa carga de trabalho não é baixa, né, e tendo toda a nossa demanda ali do dia a dia, e mais a população, a gente tem que ter muita empatia por quem está ali naquele cargo. Porque é muito trabalho, é muito exaustivo, é muito difícil. A gente precisa auxiliar nossas chefias, a gente precisa ser parceiro das nossas chefias, precisa estar ali, né, do ladinho mesmo, para poder acompanhar, fazer o possível, fazer a nossa parte, né? Então, ter empatia por essas pessoas que estão ali no cargo naquele momento. E aí, trabalhamos aqui a nossa... Pode falar, meu bem. Uma coisa assim que às vezes acontece na prefeitura, eu não sei como poderia ser feito, né? Por exemplo, trabalhando numa equipe, todo mundo usa caneta, né? Uhum. Só que um dos 200 que usa caneta, deixa, depois que usou, e deixa em qualquer lugar, e essa caneta perde e tudo. Aí, em vez por exemplo, a pessoa responsável chegar nessa pessoa, olha, você está causando problema porque a caneta, o lugar dela é ali, porque é ali que outras pessoas na hora de usar vão precisar. Não faz isso, aí fala assim, ó, a partir de hoje ninguém mais usa caneta sem me pedir. Aí você está precisando da caneta, você tem que parar o que você está fazendo, ir lá pegar a caneta em outro lugar ou pedir autorização para usar a caneta. Sendo que poderia ser resolvido de uma forma mais direta. Isso não acontece porque a pessoa teme entrar em disposição com a pessoa que está, né, errando, fazendo o erro, ou, sei lá, a pessoa talvez não saiba lidar com a situação. O que pode acontecer? Na verdade, geralmente a pessoa tem... Por que ela teme ali conversar diretamente? Às vezes por medo de se comunicar de maneira inadequada e ser mal interpretado, né? Então, a melhor forma é aprender a se comunicar de maneira mais assertiva. É sinal que essa pessoa não deve, às vezes, pode ser que ela não se comunique tão bem, né? Tentar dar um toque e falar, olha, é possível você conversar com essa pessoa? Porque como eu conversei com esse colega de trabalho, por exemplo, era uma questão que tinha feito para mim. Era um movimento, nesse local que eu trabalhava, que era assim, tudo que acontecia, levava-se para a chefia chamar a atenção. Aí eu tinha a impressão que a chefia era minha professora e que nós todos estávamos no parquinho. E aí todo mundo ia lá para a professora, sabe? E aí ia chamar a atenção do aluninho. Não, nós somos adultos, gente, vamos se comportar como pessoas adultas. Era um problema que ele estava tendo, que eu estava tendo com ele, que tinha acontecido comigo. E aí eu cheguei para ele e falei, fulano, olha, aconteceu isso, me chateou, né? Então, talvez, se for uma chefia, se você for uma pessoa próxima dessa chefia, talvez dar um toque, né? Então, olha, até usando a forma de falar que a gente conversou hoje, talvez você possa falar assim, assado, e ter em mente que nem mesmo a gente sendo sempre adequado, não quer dizer que o outro vai ser adequado com a gente. Ser adequado não garante que as pessoas vão ser adequadas com a gente. Pode ser que o outro vai ficar emburrado, vai ficar embicado. Porque se for esse o medo, vamos supor, de ter o confronto com a pessoa e a pessoa não, né, mesmo você sendo assertivo com a pessoa não deu uma boa resposta. Mas é melhor você ficar mal com uma pessoa do que com 10, todos exatamente. da equipe, não é? Sim, exatamente.
Você também poderia dar uma sugestão, a equipe, como um todo, poderia conversar com a chefia e propor algumas sugestões, né? Isso, conversar, né? Conversar e propor sugestões, porque nem sempre a chefia vai conseguir perceber uma outra alternativa, uma outra possibilidade, que vocês podem também estar sugerindo aí. A própria equipe pode sugerir isso para a chefia, de vocês, por exemplo, ficarem com as canetas ou fazer de uma outra maneira, sugestões. Quando a gente tem um colega de trabalho, que a gente segue um fluxo, olha, a gente vai fazer tal coisa e depois a gente vai arquivar. Mas a pessoa não gosta de arquivar. Aí ela fica tipo assim, não sei, não, é porque é preciso, né, para o fluxo do outro mês. Mas ela não gosta de arquivar, ela não vai, por mais que a gente peça, fala, então sobrecarrega porque ela não quer e ela não vai mesmo, fica assim. Tem alguma outra atividade que essa pessoa gosta de fazer que daria para redirecionar? Não, é um fluxo, Ou não. Não, é aquele fluxo que ela faz uma coisa, depois que termina a gente faz outro. Vamos todo mundo arquivar para o fluxo do mês bem ser menor. Mas ela não gosta de arquivar. E tem como fazer isso por tirar um dia só para todo mundo fazer? Se dá para tirar um dia para É. todo mundo. Não, e o arquivar vai vários dias. E aí, se tirar, por exemplo, olha, de tal dia, É mesmo que nós tirar um vamos dia, a arquivar. pessoa já deixou claro, ela não quer, não vai. Mas aí o que ela vai fazer no dia? Ela não vai fazer? Vai ler todos os diários oficiais. Mas e a chefia? Então, você não vai levar tudo para a chefia, né? Também não vai levar. Se você fala, aí você vai punir. Mas aí, talvez trazer para ela que o arquivar é um dia só, né? Falou, olha, o que dá para fazer para deixar a tarefa mais agradável? Por exemplo, eu odeio ir para academia. Odeio com todas as forças. Mas eu vou porque eu preciso. Aí o que eu faço? Eu tenho que deixar a tarefa mais agradável. Eu levo meu fone de ouvido, eu fico lá, né? Às vezes eu converso com alguém, eu vou tentando e aí pensar com a pessoa o que dá pra deixar a tarefa mais agradável. Talvez no dia de vocês fazerem o arquivamento, leva uma música, toma um café da manhã, faz alguma coisa diferente, mas arquiva o negócio. Eu tenho que dar um jeito de arquivar. A pessoa é até mais velha de trabalho do que eu, entendeu? E sempre foi assim. Aí, no caso, tem que pensar com a chefia, tem que, né, pensar junto com a chefia uma estratégia. Porque aí não tem como não levar, né? Porque aí seria o caso até de uma insubordinação, né? Porque se é a atividade dela também. Que aí todo o setor está fazendo uma atividade, só é aquela pessoa que não. Não, é o caso, né? Né? Mas a pessoa fala, olha, eu não vou fazer, não quero. Aí eu falo, você vai A não ser que vocês arrumem uma atividade que aquela pessoa possa fazer naquele dia. Olha, se você não gosta de arquivar ou tem dificuldade, você vai fazer tal coisa nesse dia. Aí qual que é a pessoa? E aí a gente trabalhamos então os nossos conflitos internos, né? Os nossos sujeitos internos, nosso cliente interno. A gente vai então generalizar comportamento para o nosso cliente externo. Chega no nosso cliente externo, como que a gente vai atender? Chegou lá na prefeitura, né, a população. Primeiro que a gente encoraja a população, encoraja essa pessoa que chegou a se comunicar, a falar por meio da nossa comunicação não verbal. Então a pessoa tá ali, vai falar, né? Eu não vou ficar lá, né, como minha colega lá no celular, ou então, né, a pessoa chega lá, eu vou atender. Próximo, o que é o seu? O que você quer? Né? Eu já fui atendida assim num monte de lugar, na prefeitura não, graças ao bom Deus. Mas um monte de lugar que eu fui atendida, já fui atendida assim, na portaria do meu prédio mesmo, fui atendida assim. O que você quer? Não, vou atender. Oi, bom dia, né? Tudo bom? Balança a cabeça. Oi, fala. Entendi. Né? Então eu sinalizo, né? Eu dou uma abertura, se for possível, né? Agora a gente está de máscara, mas se for possível eu sorrio com os olhos, né? Na saúde a gente está de máscara ainda, mas se for possível eu sorrio com os olhos,
Né? Se não for possível sorrir, também não tem problema, que ninguém é obrigado a ficar sorrindo o tempo todo, né? Porque a gente tem as nossas dificuldades, enfim. Mas a gente tem um atendimento cortês por meio da nossa linguagem não verbal. Lembra do nome da pessoa, né? Quantas vezes eu vou em algum lugar e eu não passo o meu nome? Contar uma coisa que eu faço. Vocês já viram Burger King, esses lugares que você tem que ir e você tem que passar o nome para a pessoa te chamar depois? Aí eu falo, qual que é o nome? Tariane. Hã? Tariane. Hã? Daiane? Não, Tariane. Tatiane? Não, Mariane. Hã? Maria. Joaquina. Sempre passo algum outro nome, porque a pessoa nunca entende Tariane. Ou então eu soletro. Você também? Como você chama? Tatiane. Tatiane. Eu entendi de primeira? Entendi de primeira, tá vendo? Então, agora de máscara piorou. Como eu trabalho, como eu tô na equipe do CRAS, agora eu me identifico como Tati, pra não ter problema pra ninguém. Isso, por isso que eu falo Pra nenhum Tari usuário. também. E aí, Tari. Pronto. Você chama de Tari, é mais fácil. Né? Aí sempre eu passo o nome, ou algum outro nome. Eu falo, é Maria. É Mariana, é Joana, eu passo o nome errado nos lugares todos. Telefone, então, piorou. Se eu vou pedir uma pizza, esses dias eu pedi uma pizza, é Tariane. O quê? Aí eu passei o nome do meu marido, é Misael. Piorou. Aí eu falei, pode entregar no nome de José. Então não dá. Lembre-se, com a pessoa que você está conversando, é agradável você lembrar do nome da pessoa. Né? Pergunta o nome de com quem você está conversando, né? Cita na conversa, porque a pessoa se sente única. O nome é a nossa identidade. É gostoso alguém que lembra o nosso nome. Eu fico toda cheia, alguém que chamou Tari. Tariane eu ainda não reconheço muito bem. Quando chama Tariane eu fico, será que sou eu, né? Mas chama Tari, eu reconheço, é gostoso. Então é importante a gente lembrar do nome. Fala chamei aqui. de Fran aqui. Hã? Lembrei de Franciele, eu não lembrei de Tariane. Olha, tá vendo? Fran, só minha mãe que chama. Lembrou Fran ainda, tá vendo? Então é gostoso a gente lembrar no nome das pessoas. Desburocratize o atendimento. Né? O que é desburocratizar o atendimento? Né? Às vezes a prefeitura, se dá para complicar um pouquinho, a gente complica um pouco mais, né? Por isso que a gente é muito conhecido por burocratização de serviços. Mas se dá para a gente descomplicar, desburocratizar, vamos tentar deixar um pouco menos burocrático, deixar o serviço um pouco mais leve, né, nos nossos procedimentos, no dia a dia, o que for possível. É claro que a burocratização, ela também nos protege, ela também é importante, né, mas o que for possível, né, vamos tentar contornar aí a burocratização, né, para isso não ser tão rígido, né? Então, tentar ser um atendimento um pouco mais humanizado. Vocês tiveram aí atendimento humanizado com a Josi, então tentar ter um atendimento um pouco mais humanizado nesse sentido. E o mais importante, com a população, nunca entre em embate, porque a gente sempre vai perder. Lembra lá do Gottman que a gente sempre perde se a gente entra num embate biologicamente? A gente sempre entra em conflito, a gente sempre perde. Então a gente vai perder biologicamente, a gente vai perder porque a gente é servidor público, tá? A gente vai perder porque se a gente entra num embate, a gente perde a razão. 2 dias depois, nem isso, meia hora, a gente está na internet. O pessoal grava vídeo, põe no Facebook, põe no Instagram, põe em TikTok, a gente está lá, às vezes, descontrolado, gritando. Então, nunca entre em embate. Se a pessoa começou a gritar, começou a descontrolar, você espera a pessoa se acalmar. Se for preciso, se o local tiver, você aciona o vigia. Se for preciso, você aciona, inclusive, a polícia. Né? Aconteceu um caso, eu atendi uma chefia de uma UBS que eles estavam tendo muito problema quando começaram a dar as vacinas. E aí o pessoal estava se exasperando muito, né? Tava tendo muito problema. E aí
mas tá aplicando mesmo? Como que tá? E aí o que eu sugeri para ela? Falei, olha, logo na entrada da UBS, imprime lá uma folhinha, põe lá. Desacato ao servidor público, pena e reclusão de tanto tempo, tarará. Eu falei, e põe lá embaixo também, tem câmera na UBS? Tem. Põe lá, sorria, você está sendo filmado. Põe lá as 2 plaquinhas. Eu falei, pode parecer que não é nada, mas o simples fato de alguém passar por aquelas placas e ler, né, vai fazer com que o outro se lembre antes de se exasperar com o servidor público. Então, é algo importante de se ter nas repartições públicas. Diminuiu? Né? Oi? Diminuiu? Diminuiu. Que ele está sendo filmado, né, e que tem, né, uma punição para quem desacata um servidor público. Não sei se vocês sabiam, o servidor público, eu não sei se todos, mas quando eu era fiscal tinha voz de prisão. Né? Se a gente der voz de prisão, o fiscal tinha voz de prisão, era só chamar um agente policial, mas tinha voz de prisão. Então, colocar lá no local visível proíbe, né, um pouco a pessoa de ser mais agressiva. E a pessoa foi mais agressiva, tá ali exasperada, não entra em embate em modo nenhum. Você vai pôr em risco a si mesmo, vai pôr em risco a sua imagem, vai pôr em risco a sua carreira como servidor. Então, não é um bom negócio. Nesse caso em específico, é melhor mesmo ser completamente passivo, né? Porque aí você se protege, né? Em especial em serviços de saúde, que a gente não sabe se a pessoa está num estado psicótico, se a pessoa está doente, o que está acontecendo, né? Ou nos serviços lá como o CRAS, o CRES, que a pessoa às vezes vai alcoolizada, vai com uso de substância. Se protejam, né? Como servidores, protejam a imagem de vocês. Isso vai ser muito importante, não entrar em embate, vai ser mais adaptativo nessa situação, ser passivo, né? Vai ser um pouco mais importante. E aí, a gente pensa, então, o que a gente faz, então, numa situação de conflito? Calma. Quem que falou manter calma? Às vezes é difícil, não é? Sim, é difícil. Sempre é difícil manter a calma. Se for preciso, às vezes é até melhor se afastar um pouco, sair um pouco de perto, se não conseguir, né? Eu lembro uma vez uma senhora, eu estava numa recepção, uma senhora começou a gritar, ela gritava, e eu fiquei parada, só olhando para ela. E não adiantava eu explicar nada para ela. Eu precisava dar uma orientação para ela, que ela não poderia retirar o documento que ela queria, porque não era um documento que ela queria retirar, um documento do filho, e ela não tinha autorização. Só que para eu dar essa orientação, eu precisava que ela parasse de gritar. Ia adiantar eu tentar dar a orientação com ela gritando? Não, eu lembrei lá do Watchman. Ela não vai me ouvir. Ela gritava. Vai adiantar eu falar para ela, minha senhora, se acalma? Não. Pior coisa que vocês têm para falar é se acalma. Eu tô calma! Né? A pessoa vai falar. Eu esperei ela gritar tudo que ela tinha para gritar. A hora que ela parou de gritar, eu falei assim, senhora, olha, a senhora está sendo grosseira comigo. Eu não vou conseguir te atender se a senhora continuar assim. Ela parou, olhando para mim. Aí eu falei assim, esse documento, só quem pode retirar é o seu filho, nesse tom de voz. Ela, tá bom, me desculpa. Mas ela não estava psicótica nem nada, né? Tá bom, me desculpa, viu? Fiquei nervosa, você me desculpa. Passou. Nunca mais eu tive problema com ela. Ela foi outras vezes na unidade, passou. Nunca mais tive problema com ela. Todas as vezes que ela foi educada, foi bem, né?
Então, a primeira coisa que a gente faz é esperar a pessoa passar o surto. Eu não vou fazer nada na hora que a pessoa tá em surto. Eu não vou aumentar o tom de voz. Às vezes, quando alguém tá falando alto, a gente vai aumentando junto sem perceber, né? Senhora, ó, não, eu tô tentando falar? Não, não tenta. Espera. Espera. A hora que passar, você fala e num tom de voz baixo. Porque aí, você falando baixo, você traz a pessoa para abaixar a voz também. A gente modela a voz do outro com a nossa voz. Então, é uma forma da gente solucionar aí essa questão de conflito. E aí, como que a gente lida com o cliente externo, que tudo ele pergunta? Então, tem cliente que ele fala um monte de pergunta. Nossa, mas isso, mas e aquilo outro, mas e aquilo outro, mas isso. Como que a gente lida com esse cliente? Sugestão que vocês têm? Bom, o questionador é que ele tem dúvidas, né? Então, você vai orientá-lo. Senhor, faça assim por causa disso. Às vezes nem é da prefeitura. Senhor, a gente faz dessa forma para atender a Receita Federal. Senhor, a gente faz dessa forma para atender cartório. Senhor, a gente faz dessa forma porque assim a norma pede. Está no Código Civil, que deverá ser... Então, aí não tem o que fazer, tem que responder para eles. Esclarecer isso, correto. Esclarecer, perfeito, meninas. E o insatisfeito crônico, que é o reclamão? Gente, faz aquela cara de paisagem, de... Como que é a cara de paisagem? A Mona Lisa, Ela fez bem, porque é aquela expressão de lamento. Geralmente eu falo, é difícil, né? É verdade. Eu vou discordar dele? Imagina. Não vou, eu vou. Difícil, né? A não ser que seja algo muito absurdo, né? Pode falar, meu bem. Eu queria saber que hora que a gente está sofrendo um desacato. Porque assim, às vezes a pessoa chega lá, ofende, fala um monte para você. Isso já é um desacato ou não? A pessoa tem que partir para uma pessoa tem que gritar. O que é um desacato? Se a pessoa te xingar, é um desacato. Eu tinha uma outra chefe que ela falava assim, ela tinha um jargão, ela falava assim, a pessoa reclamava, ela entendo. Aí a pessoa continuava reclamando, ela virava a cabeça para o outro lado, compreendo, mas precisa atender a legislação. Aí ele continuava reclamando, ela, entendo, compreendo, mas precisa atender a legislação. Ela só ficava nessa... A pessoa devia sair muito brava. Vejam, geralmente, quando eu entregava as notificações, o pessoal reclamava, né? E aí eu, sozinha na rua, eu fazia, é difícil, né? Fazia expressão de lamento. E aí ele falava assim pra mim, mas você não tem culpa, moça, você tem que seguir a lei, é assim mesmo, né? Eu falei, a gente tem que fazer nosso papel, né, de cidadão e tal. Assinava, antigamente não tinha problema, mas a gente não vai começar a entrar no embate de discordar, no embate... Nesses casos, assim, quando a pessoa reclama bastante, né, a gente chega para aplicar o auto e tal, ele fala, põe tudo para fora. Aí depois até agradece, depois a hora que ele assina, obrigado, desculpa, tá? Moço, foi obrigado. Eu acho que é mais um acolhimento, né? É um acolhimento. Você tem que ter acolher. É um acolhimento. Às vezes ele só queria desabafar e acabou sendo você. Exatamente. E o mal educado? Esse já é mais difícil. Não tá marcado. Esse é difícil, né? O mal educado é muito difícil. Você, acho que tem que ter muito jogo de cintura mesmo. Eu lembro que uma situação, para ele ser atendido, você tinha que pegar o nome, levar para o chefe, ó, estava falando que era ser atendido. E era uma pessoa muito mal educada. Aí eu falei, por favor, qual que é o seu nome? Brad Pitt. Coloquei lá Brad Pitt. Aí ele colocou assim. Aí ele foi muito grosseiro, ele falou assim, você não sei, que lá você não sabe. Eu falei assim, senhor, eu não discuto o nome. Senhor, nós temos a lei. Você pode se nominar o que você quiser. Você está protegido pela lei e é Brad Pitt, já está escrito aqui. Agora vai ser o Brad Pitt. Aí eu fui lá e falei assim, Brad Pitt está aqui.
Aí ele, mas não é o nome dele. Eu falei, sim, ele se declarou, eu não vou discutir o nome. Chegou lá, por favor, Sr. Brad Pitt. Ele, eu falei brincando com aquela moça ali, e ela acreditou. Eu falei, senhora, eu não discuto o nome. Aí ele pegou e comigo, ele teve que ter um pouquinho mais de cautela, mas ele era muito grosseiro. Ele era uma pessoa muito difícil de ser atendida. Mas é difícil. Você tem que ter mais jogo de cintura do que ele. Mas é difícil mesmo. Uma pessoa mal educada é difícil de lidar. É muito difícil, né? Pessoa mal educada. Né? E se preciso, né? Alguns locais, é como eu falei, alguns locais ainda tem vigia, né? E se preciso, a gente aciona a polícia mesmo, né? Quando a pessoa está sendo muito mal educada, geralmente a gente fala, né? Para a pessoa se acalmar, para a pessoa ver bem o que está falando, que pode correr desacato, né? Que isso pode gerar um processo, pode gerar um auto de infração. Aí a pessoa dá uma assustada às vezes, né? Ameaça chamar a polícia também, para resguardar tanto o direito dele quanto o nosso e tal, aí a pessoa dá uma acalmada. Às vezes ter jogo de cintura funciona. Sim, né? mas assim, quando o jogo de cintura não serve, aí você tem que ser mais firme. E o cliente que fala mal da prefeitura? Esse tem um monte. A gente tem a postura mais... A gente tem a postura neutra, né? Eu trabalhei na Secretaria da Saúde, no atendimento, né? E chegou uma senhorinha, isso acontecia muitas vezes, né? A pessoa já tinha ido em vários lugares com papel, né? Agora eu não lembro mais para que era, mas era alguma coisa nacional da saúde, que nesses lugares que passou era só a pessoa ver o que estava escrito e orientar corretamente onde a pessoa tinha que ir. A coitada foi, andou o Bauru inteiro de ônibus, chegou lá toda suada. Então se essa mulher chegasse com qualquer um desses aí, ou sendo questionadora, ou sendo satisfeita, ou sendo mal educada, ou falando mal da gestão, eu teria que ser paciente, né? E ter empatia por ela, porque realmente ela tem razão. A gente tem que pensar que a gente tem que resguardar a nossa imagem e a imagem da nossa prefeitura, né? A gente tem que ser neutro, né? Pode ser que politicamente eu não concorde com as práticas de políticas públicas que o prefeito utiliza ou que a prefeita utiliza, pode ser que eu não concorde com a gestão atual, pode ser que eu não concorde, mas eu não vou falar isso para o munícipe, né? Porque a prefeitura vai ser a minha casa, eu vou ter uma postura neutra, né? Porque aí entra nas questões éticas, né? A gente não vai resvalar nessas questões éticas, por mais que a gente tenha nossa liberdade em se expressar, né? Eticamente também, a gente tem, pelo menos no ambiente de trabalho, nós não vamos falar para a população, né? A gente vai manter a nossa neutralidade nesse aspecto. Se a gente quiser se manifestar politicamente em outros contextos, não há problema nenhum, porque a gente tem liberdade, né? Mas, para a população, a gente não vai sair falando mal da nossa casa, que é a prefeitura. A gente vai manter uma postura mais neutra, né? Para tentar se resguardar. Eu, pelo menos, tento defender a prefeitura e tenho muito orgulho de ser servidora pública, né? E a gente escuta muitas coisas, né, de servidor público. E muito jargão, porque servidor público só queima mata, porque servidor público não trabalha, porque servidor público não sei o quê, da família, né? E aí eu falo, vem um dia trabalhar comigo, vamos lá conhecer o meu serviço, vamos lá ver o que a gente faz, vamos lá conhecer meus colegas, vamos lá comigo atender um morador de rua, depois você vem e fala. Aí não deveria ter um cliente que se vitimiza, porque... que é o que geralmente, assim, é claro que a gente tem todos esses, mas aquele que você se vitimiza, você chega lá para falar com ele, mas eu estou numa situação difícil, eu dependo disso para cuidar da minha família, mas você está aqui porque você vem 10 vezes aqui no meu local, mas o vizinho aí da frente, ele nunca recebeu uma visita, ele nunca fez nada disso. Você faltou na consulta. Mas é que eu tive um problema com não sei o que. E no fim, se você for, estava andando lá na Batista, olhando para tudo, mas ele não apareceu lá para consulta. Aí, mas você não consegue me atender? Não consigo. Mas é porque meu filho ficou doente, não sei o que aconteceu. Então, você tem muito desse cliente também, que qualquer coisa que você vai, mas eu estou sofrendo, mas aconteceu isso, ele se vitimiza muito.
em relação à situação que você está trazendo para ele. Tudo que você traz, mas é porque eu sou pobre, porque eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que sustentar a casa, eu estou doente de não sei, eu estou doente de não sei o que, eu preciso cuidar do meu pai, eu preciso cuidar do meu tataravô, e tem toda essa situação que você fica, porque, ou seja, em alguns casos você acaba se identificando e aí você acaba se retraindo do que fazer com a pessoa. Então, nesse caso, a gente tem que ter, às vezes, um olhar um pouco desconfiado, né, para o que a outra pessoa está falando. Porque a gente não sabe se a outra pessoa está falando realmente a verdade. E se a gente for ter esse olhar muito empático, de muita compaixão, a gente abraça todo mundo. Marília já tinha comprado uma caixa de tomate quase lá para a moça. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Ter às vezes um pezinho atrás, um olharzinho um pouco mais desconfiado, né? Não aceitar de pronto tudo aquilo que nos falam. A gente vai ter que ter um pouco disso também com a população. Vai ser importante ter isso com o que se vitimiza, porque tem também. Na área assistencial e da saúde tem bastante. Mais alguém quer fazer pergunta? Não? Pessoal, eu acho que o que eu queria trazer hoje era isso. Eu queria agradecer vocês esses 2 dias aí que nós estivemos juntos. Eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho, né, para sanar aí algumas dificuldades que a gente tem no dia a dia, pensar nas questões de qualidade de atendimento, né, no nosso cliente interno, nosso cliente externo. Espero que vocês tenham uma nova forma de ver aí o cliente de vocês, né, os colegas de trabalho, as chefias, a população, e que vocês multipliquem esse conhecimento para outras pessoas também, tá bom? Muito obrigada. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu fico à disposição. Eu fico ali no posto de saúde central, na salinha do consultório na rua. Se vocês precisarem de qualquer coisa, podem mandar e-mail, a Val tem também o meu telefone, pode mandar WhatsApp, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção que vocês tiveram.